Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Júris 360 Lab. Que bom ter a sua companhia para mais essa nossa análise aprofundada de jurisprudência. Hoje, a gente vai mergulhar em algumas decisões bem importantes, viu? Do informativo 859 do STJ, que saiu agora, dia 26 de agosto de 2025. A nossa ideia aqui, como sempre, é ir além da superfície, sabe? É destrinchar mesmo o que foi decidido, por que foi decidido assim e o que isso muda na prática. Exatamente. A gente separou aqui 5 temas quentes. Vamos passar por processo civil, execução penal, tem coisa de direito administrativo e até tributário no meio. Vamos olhar os fundamentos, né? As discussões por trás e, claro, as consequências de cada julgado desses. Preparada? Com certeza. E olha, já começamos com um tema que é um clássico, né? Aquele equilíbrio difícil entre ser rápido e fundamentar bem. É o tema 1306, que trata da famosa fundamentação per relationem. Aquela por referência. Pode um juiz, um tribunal usar os argumentos de outra decisão, de um parecer, para basear sua própria decisão? Isso deu o que falar, né? Foi julgado em repetitivo, tipo RESP 2148.059 lá do Maranhão. É válido pegar essa carona argumentativa? Então, a resposta do STJ, que veio lá da Corte Especial com relatoria do ministro Salomão, foi um sim, mas. Tem condições. Eles fixaram 2 teses principais. A primeira diz, sim, usar a fundamentação por referência é válido. Tá ok com a Constituição, tá ok com o CPC. Só que não é carta branca, né? O juiz que faz isso, ele precisa enfrentar, mesmo que rapidinho, de forma sucinta, as questões novas, os argumentos importantes que foram trazidos especificamente naquele processo ali. Ah, então não basta só famoso copiar e colar. De jeito nenhum. Não pode ser só transcrição automática. Tem que ter um dedinho do julgador ali, mostrando que viu o que a parte trouxe de novo. Certo, mas essa parte do enfrentar sucintamente, isso me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha. O que é sucinto, né? Não tem um perigo aí de virar algo meio protocolar, só para constar, principalmente com tanto processo para julgar. E pro advogado, como é que ele faz para ter certeza que o argumento dele, aquele que é realmente novo, vai ser notado e respondido, mesmo que sucintamente? É uma ótima questão, vai direto ao ponto. O STJ tentou achar um meio termo aí, entre a necessidade de ser eficiente, né, dar vazão aos processos, e a garantia de que a pessoa vai ser ouvida, que a decisão vai ser justificada. Isso está lá na Constituição, o artigo 93i, e o CPC detalha bem nos artigos 11 e 489. A chave, segundo o STJ, está na diferença que eles fizeram, tem a fundamentação per relationem, que eles chamaram de exclusiva. Que seria a cópia pura. Exato. Essa é só copiar o outro texto sem conversar com o caso atual. Essa o STJ diz que não vale. Viola o contraditório, viola o próprio artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que diz o que é uma decisão sem fundamento. E tem a outra, a integrativa. Nessa, a citação, a transcrição, ela faz parte de um raciocínio maior do juiz. Ele mostra que leu, que analisou os argumentos da parte naquele caso específico. Entendi. Para a advocacia, a lição é clara. Não adianta ficar repetindo. Tem que deixar muito claro, grifar mesmo o que é novo e importante na sua peça. Quase que desenhar para o juiz. Olha, isso aqui é diferente, você precisa responder a isso. Assim, força ele a se posicionar para validar a fundamentação por referência. A estratégia é isolar a novidade. Faz todo sentido. E a segunda tese, você falou que eram 2. A do agravo interno. Ah, sim. A segunda tese mexe com aquele artigo 1021, parágrafo 3º do CPC. Aquele que proíbe o relator, no agravo interno, de só repetir a decisão que está sendo questionada. O STJ ponderou o seguinte: essa proibição não vale se a parte que recorreu, o agravante, não trouxe nada de novo. Nenhum argumento que pudesse, pelo menos em tese, mudar a decisão original. Se o recurso é só mais do mesmo, aí sim, o relator pode usar os fundamentos da decisão anterior para negar o agravo. É para evitar ficar chovendo no molhado, sabe?
Entendi. É uma busca por racionalidade, então, mas sem abrir mão de analisar o argumento específico do caso se ele for novo. O advogado tem que ser bem estratégico mesmo na hora de recorrer. Precisamente. E é bom lembrar que isso está na linha do que o STF pensa também, como naquele RE lá do Maranhão que a gente comentou. O 1397.056. Esse mesmo. E está alinhado com a própria jurisprudência do STJ. E tem mais, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, dos artigos 20 e 21, também pede que as decisões pensem nas consequências práticas. Isso exige uma análise conectada ao caso. A importância dessa decisão em repetitivo é gigante, uniformiza a coisa toda no país e puxa a orelha de um jeito bom, tanto de juízes quanto de advogados, para qualificar mais a discussão. É verdade. Bom, falando em interpretação da lei, o impacto prático, vamos sair do processo civil e entrar na execução penal. O tema 1278, que foi decidido no RESP 2.121.878, lá de São Paulo, com o ministro Og Fernandes relatando, trata de algo que tenta humanizar a pena, né? A remissão pela leitura. A pergunta é, ler um livro pode mesmo diminuir o tempo de prisão? O STJ bateu o martelo nisso. Bateu. O STJ consolidou o entendimento. Sim, a leitura é uma forma válida de remir pena. A base é o artigo 126 da Lei de Execução Penal, a LEP. A interpretação que ganhou força foi a de que ler se encaixa no conceito de estudo que está lá na lei. É uma decisão que claramente valoriza a ressocialização, o acesso à cultura, à educação, mesmo dentro do cárcere. Mas imagino que não seja só pegar um livro e pronto, né? Deve ter regras. Tem sim. Não é automático. Precisa de uma validação do poder público. E aqui tem um ponto bem importante da decisão. Atestado de leitura feito por um profissional particular, sabe? Alguém que o próprio preso contrata para dizer, ele leu mesmo. Isso não vale. A validação tem que ser oficial. Essa exigência de validação oficial parece lógica para evitar fraude, claro, mas como isso funciona na prática? Tem um procedimento único? Eu fico pensando nas dificuldades do nosso sistema prisional, né? Será que toda unidade tem gente, estrutura para montar essas comissões de validação de forma eficiente, imparcial? Isso não pode acabar virando um obstáculo na prática para conseguir esse direito? É uma preocupação super válida. Existe uma resolução do CNJ, a 391 de 2021, que o STJ até citou e validou como uma interpretação analógica boa da LEP e como beneficia o réu, pode. Essa resolução dá umas diretrizes. Geralmente a pessoa faz uma resenha, um relatório da leitura e uma comissão organizada pelo juiz da execução avalia. Claro que implementar isso é um desafio, a gente sabe. O STJ não fechou os olhos para isso, tanto que mencionou a DPF 347, aquela que reconheceu o estado de coisas institucional dos presídios. Sim, lembro. Mas o raciocínio da corte foi: o controle público, a imparcialidade, são essenciais para que o próprio benefício seja levado a sério. Se aceitasse laudo particular, imagina, ia virar um comércio, né? Quem pode pagar consegue o atestado. Seria muito desigual. Então a decisão confirma o direito, incentiva a leitura, mas joga para o Estado a responsabilidade de criar as condições para esse controle. De certa forma, pressiona por melhorias na estrutura. Entendi a lógica. O direito existe, o controle é preciso, e a dificuldade para implementar é um problema que o Estado tem que resolver, não pode ser desculpa para acabar com o controle. É um equilíbrio difícil mesmo. Exatamente. Consolida a leitura como ferramenta, mas com seriedade. E ainda na execução penal, um tema super sensível agora, o habeas corpus 920-980, também de São Paulo, relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior. A terceira sessão analisou uma situação muito particular. A mãe que está presa com o filho bebê. Amamentar, cuidar, essas tarefas maternas essenciais. Isso pode contar como trabalho para diminuir a pena dela? É uma questão que mexe com os direitos da mulher, da criança e até com o que a gente entende por trabalho. E a resposta da terceira sessão, por maioria, foi um sonoro sim. Reconheceram que a amamentação, os cuidados maternos que a mãe dá para o filho dentro da prisão, configuram, sim, trabalho para fins de remissão de pena.
lá pelo artigo 126 da LEP. Chegaram a essa conclusão por uma interpretação que eles chamaram de extensiva do termo trabalho. A gente corre o risco de, sei lá, banalizar o conceito, ou do outro lado, criar um benefício automático só por ser mãe, sem olhar caso a caso. E como fica em comparação com outros trabalhos no presídio? São pontos ótimos para a gente pensar. A decisão tentou amarrar bem a fundamentação, sabe? Para mostrar que não foi algo tirado do nada, mas que tem base jurídica e é necessário. Primeiro, a própria Constituição, no artigo 7º, inciso 18, já considera a licença maternidade como tempo de serviço. Aí tem tratados internacionais, como a Convenção sobre os Direitos da Criança, que obrigam o Estado a garantir a nutrição, incluindo o aleitamento. A LEP, no artigo 32, diz que o trabalho na prisão tem que levar em conta as condições de cada um. E, um ponto-chave, a decisão usou muito a ideia de equidade de gênero e o protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero. Ah, perspectiva de gênero. Exato. Mulheres presas principalmente com filhos pequenos têm muito mais dificuldade para conseguir um trabalho formal na prisão ou até para estudar, que são as formas tradicionais de remir pena. Se não reconhecesse o cuidado materno como remissão, seria quase uma dupla punição para elas. Não é diminuir os outros trabalhos, mas reconhecer o valor e a demanda desse cuidado específico, que é essencial e imposto pela situação. É uma forma de contribuição válida ali naquele contexto. Sobre medir, pode-se usar parâmetros parecidos com os do trabalho normal, tipo dias de dedicação, mas o foco da decisão foi mais em reconhecer o direito mesmo. Entendi. Quer dizer, é um jeito de tentar corrigir uma desigualdade que já existe dentro do sistema, né? Reconhecendo uma atividade fundamental que, se não impediria ou dificultaria demais a remissão por outros caminhos, é a perspectiva de gênero na prática mesma. Exatamente. É alinhar a execução da pena com os direitos humanos, com a proteção da criança e com a igualdade de gênero. Bem importante essa decisão. Mudando completamente de área agora. Vamos para o controle da administração pública? Saiu uma decisão da primeira turma, relator ministro Gurgel de Faria, sobre a legitimidade da Defensoria Pública para entrar com a ação de improbidade administrativa. A Defensoria pode processar agente público por improbidade. A resposta do STJ foi curta e grossa. Não. A Defensoria Pública não tem legitimidade para propor esse tipo específico de ação. Olha, confesso que, de primeira, isso soa meio estranho, porque a Defensoria defende quem mais precisa, né, os hipossuficientes. E a improbidade muitas vezes afeta justamente os serviços públicos que atendem essa população. E a Defensoria pode entrar com a ação civil pública, a ACP geral. Por que essa diferença na improbidade? A sua intuição faz sentido, mas a análise do STJ foi bem focada na letra da lei e na diferença entre os tipos de ação. O ponto central é o seguinte: teve uma lei, a 11.448, lá de 2007, que colocou a Defensoria no rol de quem pode entrar com a ACP geral da Lei 7.347. Só que essa lei não mexeu na Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, a Lei 8.429. O STJ leu isso como um silêncio eloquente. Tipo, o legislador escolheu não dar essa legitimidade específica para a Defensoria na improbidade. Uma omissão intencional, digamos. Isso. E, além disso, o STJ destacou que as ações são diferentes. A ACP busca proteger direitos coletivos de forma mais ampla. Já a ação de improbidade, embora proteja o patrimônio público, a moralidade, ela tem um peso sancionador muito forte contra a pessoa, o agente público. As consequências são graves. Por isso, a LIA sempre teve regras mais fechadas sobre quem pode processar. E a reforma recente da Lei 14.230 de 2021 reforçou isso, concentrou a legitimidade principal no Ministério Público, lá no artigo 17. Mas espera aí. E aquela decisão do STF na ADI 7.042, que restabeleceu a legitimidade concorrente? Aquilo não mudou o cenário? Mudou, mas não para a Defensoria. Isso é crucial entender. O Supremo, naquela ADI, disse que a legitimidade é concorrente entre o Ministério Público e a pessoa jurídica que foi lesada pelo ato de improbidade. Ou seja, o órgão público prejudicado também pode processar. Ah, então a ampliação foi só para a entidade lesada, não para a Defensoria. Exatamente.
O STF não estendeu essa legitimidade concorrente para a Defensoria Pública na ação de improbidade. Então, poder entrar com um ACP geral é uma coisa, poder entrar com ação de improbidade é outra. São leis e regimes diferentes. Entendido. A lei e a interpretação do STF deixaram bem claro quem pode o quê, mantendo a improbidade com um grupo mais restrito, MP e o próprio órgão lesado. Isso. A decisão do STJ ajuda a clarear as coisas depois dessas mudanças na lei e da decisão do Supremo. Impacta como a Defensoria atua e como se pensa estratégia em casos de improbidade. Certo. E para a gente fechar este bloco, vamos para o direito tributário. Teve uma reviravolta no STJ num caso sobre industrialização por encomenda. É o agravo 1360-188, lá do Rio Grande do Sul, relator ministro Sérgio Cuquina. Pensa assim, uma empresa pega peças de outra, dá um trato nelas, beneficia, para a segunda empresa usar na montagem de máquinas. Essa operação de beneficiamento paga ISS ou ICMS? Essa é a famosa pergunta de milhões para muita empresa e muito município. E o STJ, olha que interessante, ele voltou atrás no que pensava. Fez um juízo de retratação para se alinhar com o Supremo. Antes, o STJ dizia que era ISS. Se baseava lá no item 14.05 da lista da Lei Complementar 116 de 2003, que fala de serviços tipo beneficiamento, lavagem, tingimento. E agora? Depois dessa retratação, como ficou? Agora, seguindo o tema 816 de repercussão geral do STF, que foi julgado no RE 882.461 de Menas, a posição é: incide ICMS e não ISS. Mas atenção, quando o produto dessa industrialização por encomenda vai ser usado numa outra etapa de industrialização ou vai ser vendido pela empresa que contratou o serviço... Então o segredo é o destino do bem depois do beneficiamento. Exatamente. Se a peça que foi beneficiada vai virar parte de um produto maior que vai ser vendido, ou se ela mesma vai ser revendida depois, essa operação faz parte da cadeia de circulação de mercadoria. E aí, o imposto é o ICMS. O STF considerou inconstitucional cobrar ISS com base naquele item 1405, nesses casos específicos. Então, se o beneficiamento fosse, sei lá, para um consumidor final usar a peça diretamente, aí poderia ser ISS. Mas se volta para a linha de produção ou para a prateleira para vender, aí vira ICMS. Exatamente essa lógica. O Supremo entendeu que, nesses casos de retorno à cadeia produtiva ou comercial, a industrialização por encomenda não é um serviço isolado. É, na verdade, uma etapa da produção de uma mercadoria. A operação está ligada diretamente à circulação futura dessa mercadoria, que é o que gera o ICMS. É diferente de, por exemplo, consertar o sapato de alguém para a pessoa usar isso a serviço final. Agora, costurar partes de um sapato para uma fábrica vender depois, isso é etapa de produção de mercadoria. Nossa, essa mudança de posição do STJ, puxada pelo STF, deve causar um rebuliço, né? Quais as consequências práticas para as empresas que fazem isso e para os municípios que cobravam ISS? O impacto é gigantesco. As empresas que fazem industrialização para outras indústrias ou para comerciantes têm que rever tudo. Onde pagavam ISS, agora, em tese, devem pagar ICMS. Muda custo, muda crédito de imposto, muda obrigação acessória. Para os municípios, é perda de receita de ISS nessas operações. Esse dinheiro agora vai para os estados, que cobram o ICMS. Pode até rolar discussão para recuperar o que foi pago de ISS indevidamente nos últimos anos, claro, respeitando a prescrição. E os municípios vão ter que ajustar seus orçamentos. Mostra bem a força dos precedentes, né? Como uma decisão do STF em repercussão geral pode redesenhar o mapa tributário. Uma verdadeira reorganização fiscal para um setor bem relevante. Mostra como o direito tributário está sempre vivo, sempre mudando. Ufa, que bloco intenso! Muita informação importante. Vamos só recapitular rapidinho? Vamos lá. A gente viu o STJ dizendo que a fundamentação per relationem vale, mas tem que responder às novidades do caso. Confirmamos a remissão pela leitura, mas só com validação oficial. Isso.
Vimos também o reconhecimento super importante dos cuidados maternos como trabalho para remissão, aplicando a perspectiva de gênero. E definimos que a Defensoria Pública não pode entrar com ação de improbidade. Exato. E fechamos com a mudança de entendimento sobre ISS ou ICMS na industrialização por encomenda. Se volta para a cadeia produtiva ou comercial, é ICMS, seguindo o STF. Foi um passeio desde a técnica processual mais detalhada até questões humanas e sociais profundas. E ainda passamos pela briga de competência tributária. Mostra bem a variedade de temas que chegam no STJ. Com certeza. Bom, já deu bastante para processar por agora. Fiquem ligados porque a gente ainda tem mais julgados importantes desse informativo 859 para analisar no nosso próximo bloco. Voltamos já. Olá, bem-vindos de volta. Vamos continuar a nossa análise do informativo 859 do STJ, de 26 de agosto de 2025. Neste bloco, a gente vai olhar mais 5 julgados importantes. Tem coisa aqui sobre patrimônio histórico, tributário, direito de família, que sempre rende, responsabilidade ambiental e até seguro. Vamos lá. Bom, para começar, tem o RESP 2.218.969, lá de São Paulo, Patrimônio Histórico-Cultural. É uma ação civil pública do Ministério Público contra o município. Objetivo: forçar a restauração de um galpão tombado, o galpão da oficina de locomotivas. A situação, olha, é feia. O negócio está caindo aos pedaços desde os anos 80, foi tombado nos anos 90 e está interditado desde 2009. Risco de desabar mesmo. Aí o município foi para o STJ dizendo: opa, peraí, a ação perdeu o objeto. Já licitamos, já começamos a obra. A pergunta é: depois de décadas de abandono, só começar a mexer já resolve. Já pode arquivar o processo. O que você acha? Pois é, essa é a chave da questão. E a segunda turma do STJ foi bem categórica, resposta curta: não resolve. A perda de objeto, quer dizer, a situação que faria o processo perder o sentido, só acontece com o cumprimento integral. Total. Tem que terminar a obra. O tribunal mostrou uma cautela bem grande aqui, sabe? Especialmente por ser o poder público do outro lado. Eles mencionaram a preocupação de que essa conversa de perda de objeto possa ser, uma forma de fugir da decisão judicial, Principalmente quando tem um histórico tão longo de inércia. Entendo a cautela. Quer dizer, depois desse tempo todo, começar não é garantia de terminar, né? Exatamente. E a justificativa do STJ para isso é, muito forte. Nesse cenário de omissão de décadas, a decisão judicial vira mais que uma ordem. Ela funciona como uma garantia, sabe? Uma garantia de que a restauração vai acontecer e vai ser concluída. Não importa quem seja o prefeito ou se a burocracia emperrar de novo. A sentença vira um motor, um supervisor para aquela política de proteção que, em tese, o próprio município já devia ter feito. Ela não fica vazia só porque começaram a obra sob pressão. Pelo contrário, ela amarra as gestões futuras a terminar o serviço. Interessante isso, a sentença como garantia. E tem mais um ponto bem interessante. O tribunal viu ali, mesmo sendo um problema específico do galpão, características de um problema estrutural. Usaram até um termo curioso: nano-institucionalidade. Um problema pequeno que revela falhas maiores no sistema. E por causa disso, o STJ fez algo bem moderno. Recomendou ao juiz da execução usar ferramentas de processos estruturais. Processos estruturais. E o que seria isso na prática, nesse caso do galpão? São medidas para garantir que a coisa funcione e seja transparente. Por exemplo, sugeriram criar um comitê para acompanhar a restauração. E não só com gente da prefeitura, mas com a sociedade civil, com técnicos tipo o CREA, talvez outros poderes. Um acompanhamento mais amplo. Isso, outra ideia. Flexibilizar prazos, multas, mas só se tiver um cronograma bem definido e acordado. E também publicar relatórios periódicos sobre o andamento, sabe? Para todo mundo ver. E fazer audiência pública antes de dizer que a obra acabou. Tudo isso está alinhado com recomendações do CNJ, com princípios internacionais de participação. A ideia é tornar a execução mais colaborativa e fiscalizada. Nossa, fascinante. Então o recado é claro. Promessa ou começo de obra não basta para apagar décadas de negligência.
precisa entregar. E o judiciário pode até ajudar a gerenciar isso. Mudando completamente de assunto agora, vamos para o direito tributário. RESP 1.845.249 de Minas Gerais. Uma empresa vendia equipamentos, motosserra, roçadeira, cortador de grama, que ela mesma chamava de linha doméstica. E ela queria a redução da base de cálculo do ICMS do convênio 5291. O argumento era simples. Olha, meus produtos estão na lista do anexo do convênio, código NCM, bate, só que o tribunal lá em Minas negou. Ué, mas se estava na lista, por que não valeu? Parece estranho, né? Parece. Mas a chave está na finalidade do convênio 5291. O próprio nome dele e a cláusula primeira já dizem tudo. Ele dá redução para operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas. O objetivo era claro: dar um gás nesses setores, indústria e campo. E na hora de interpretar a norma tributária que dá benefício, tipo essa redução, a gente tem que ser sistemático, olhar o todo. E o artigo 111 do CTN ainda diz que nesses casos de isenção ou redução, a interpretação tem que ser literal, ou seja, sem esticar o benefício para quem não está claramente incluído. Ah, então o anexo, a lista, não manda sozinho, tem que ler junto com o objetivo principal do convênio. Exatamente. O anexo detalha os tipos de produtos, sim, mas sempre dentro do limite que a cláusula principal definiu. Interpretar o anexo isolado e dar o benefício para produto de uso doméstico, como a empresa queria, seria totalmente contra o porquê de o convênio existir, né? Que era ajudar a indústria e o agro, não a dona de casa ou jardineiro de fim de semana. Por isso o STJ concordou com a decisão de Minas. Mesmo que os códigos NCM estivessem lá, a destinação do produto uso doméstico tirava ele do benefício. O que importou foi o para que ele servia, não só o que ele era. Entendi, faz todo sentido. O ponto é, benefício fiscal tem que olhar a finalidade da lei e interpretar restritivamente. Não é só achar o código na lista, tem que se encaixar no propósito. Agora uma virada de chave total. Vamos para o direito de família. Um caso em segredo de justiça sobre pensão entre ex-cônjuges. E a história, olha, é longa. Imagina um casal divorciado há mais de 30 anos. Lá em 1993, fizeram um acordo na justiça. O ex-marido pagaria a pensão para a ex-esposa por 1 ano. Só 1 ano. Valor, 5% dos rendimentos líquidos dele, mais plano de saúde. Mas aí, 2 anos depois, eles tentaram pedir para o juiz para transformar essa pensão em prazo indeterminado. Só que esse pedido, nunca andou direito, sabe? Formalmente não virou uma decisão. Precisaria de outra ação, parece. Só que, apesar disso, o ex-marido continuou pagando, voluntariamente, por mais de 25 anos, pagando todo mês. Aí, só em 2018, ele entra com uma ação para ser exonerado para parar de pagar. Depois de pagar por 1/4 de século, mesmo sem uma ordem judicial clara para isso depois do 1º ano, ele pode simplesmente chegar e falar, cansei, invocando aquele acordo lá de 1993. Nossa, que situação! Esse caso é um prato cheio para a gente falar de suppressa e surrectio. São 2 conceitos que vêm da boa-fé objetiva, né? A boa-fé exige lealdade, confiança e proíbe o tal do venire contra factum próprio, agir de forma contraditória com o que você fez antes. A suppressio é quando alguém tem um direito, mas fica tanto tempo sem usar que perde a chance de usá-lo depois. Cria na outra pessoa a expectativa de que não vai ser usado, o direito meio que some. E a surrectio é o contrário, é o espelho. Nasce um direito para uma parte porque a outra ficou quieta ou agiu de um jeito por muito tempo. Certo, os conceitos são claros. Mas como eles funcionaram aí nessa história da pensão? Quem perdeu o quê, suppressio, e quem ganhou o quê, surrectio? Então, a terceira turma do STJ viu assim. A conduta do ex-marido pagar, espontaneamente por mais de 25 anos, muito depois daquele prazo de 1 ano ter vencido. E mesmo depois da tentativa frustrada de mudar o acordo, essa conduta criou na ex-esposa uma expectativa legítima, concreta, de que aquele dinheiro ia continuar entrando. Ela passou a contar com isso, organizou a vida dela com base nisso. Esse nascimento da confiança na continuidade é a surrectio. Ela ganhou, digamos, o direito a essa expectativa.
Por outro lado, o fato dele não ter parado de pagar durante todo esse tempo, agindo como se a obrigação ainda existisse, isso foi a suprécio. Quer dizer, ele perdeu o direito de, do nada, depois de décadas, virar a chave e dizer: ah, mas o acordo original era só 1 ano, ou não tem decisão nova. A própria atitude dele, consistente por tanto tempo, criou uma nova realidade jurídica ali. Uau! Quer dizer que o jeito que eles viveram a situação por 25 anos valeu mais que o papel assinado lá atrás. Exato. Mostra como a conduta real, o dia a dia, molda o direito, principalmente em família, onde confiança e solidariedade são tão importantes. E olha, embora hoje a regra seja que pensão para ex-cônjuge é temporária, para a pessoa se virar sozinha, o próprio STJ admite exceções. E quando são essas exceções? Quando o ex-cônjuge já tem idade avançada, ou tem problema sério de saúde, ou não consegue mesmo voltar para o mercado de trabalho. E nesse caso, a ex-esposa se encaixava nisso. Idosa, doente, sem poder trabalhar. E um detalhe crucial. Lá atrás, ela tinha largado o emprego dela por causa de uma mudança da família para acompanhar o trabalho dele. E para completar, ele tinha grana para continuar pagando. Então, a decisão de manter a pensão para sempre não foi só pela suprécio e surrectio, foi também por olhar a necessidade real dela e a possibilidade dele. Impressionante mesmo. Fica a lição. Em relações longas, o que a gente faz repetidamente cria direitos e deveres, às vezes mais fortes que um acordo antigo. A boa-fé e a realidade mandaram no jogo. Mudando de novo agora para um tema pesado, as consequências de tragédias ambientais. Vamos ver o RESP 2.198.506, de Miras de novo, ligado a Brumadinho, ao rompimento da barragem do Córrego do Feijão. O motorista de ônibus pediu indenização por dano moral. O que ele alegou? Que por causa do desastre, ele teve que mudar a rota de trabalho dele por uns 2 meses. E essa mudança trouxe problema, condição precária, ter que fazer baldeação de passageiros numa ponte improvisada lá, tal da ponte de Melo Franco, jornada maior, estresse. Só que, importante, ele já estava recebendo hora extra por esse tempo a mais e também recebia o auxílio emergencial que a empresa da barragem pagava. A pergunta que chegou no STJ foi essa: esse perrengue todo no trabalho causado pelo desastre dá direito automático a dano moral individual? E a quarta turma disse que não, nesse caso específico, não deu. Mas é importante entender o porquê. Primeiro, não há dúvida que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva. Usa-se a teoria do risco integral. Traduzindo, a empresa que causou dano paga a conta, não importa se teve culpa ou não. O dano aconteceu por causa da atividade dela. Ela responde, ponto. Mas essa responsabilidade objetiva pelo dano ambiental geral não quer dizer que todo mundo que foi afetado de qualquer jeito já ganha automaticamente uma indenização por dano moral individual. Certo, a culpa da empresa pelo desastre é indiscutível. Mas para o Zé da esquina, ou para um motorista no caso, pediu o dano moral dele. O que ele precisa mostrar? Não basta o sofrimento geral que a tragédia causou? Exatamente, não basta. Para ganhar a indenização por dano moral individual, a pessoa tem que provar que sofreu uma ofensa direta, concreta, significativa aos direitos da personalidade dela. O que é isso? É um abalo psicológico sério, uma perturbação emocional relevante, um sofrimento que vai muito além do mero aborrecimento, do dissabor, do transtorno. Mesmo que esse transtorno tenha vindo de um evento trágico como o Brumadinho. O tribunal faz uma diferença importante. Uma coisa é o dano moral coletivo, que atinge a cidade, a comunidade toda, e isso é discutido em outras ações. Outra coisa é o dano moral individual, seu, pessoal. E no caso do motorista, o que o STJ achou que faltou? Ele descreveu problemas ligados ao trabalho, né? Rota maior, condição ruim da via, jornada estendida, estresse. Tudo isso por um tempo limitado, uns 2 meses. O STJ entendeu que esses problemas, embora reais, claro, e desgastantes, eram mais um transtorno, um incômodo, derivado da situação geral da região. Não ficou provado um abalo psíquico fora do comum, uma lesão específica na esfera pessoal, íntima dele, que justificasse o dano moral individual.
E ainda pesou o fato dele já estar sendo compensado pelo tempo extra com horas extras e pelo auxílio emergencial. Faltou a prova do dano moral dele individualizado grave, diferente do transtorno geral. Entendi. Então, mesmo com responsabilidade objetiva da empresa, o dano moral individual não é automático para todo mundo afetado indiretamente. Tem que provar um baque pessoal, íntimo, grave, que vá além do perrengue geral da situação, ainda mais se já tem outra compensação rolando. E para a gente fechar o bloco, direito securitário. Agente no RESP 2015-204 de São Paulo. Seguro de vida individual. O caso: um contrato de seguro de vida que vinha sendo renovado, automaticamente por mais de 20 anos. 20 anos. Aí, de repente, a seguradora resolve cancelar, unilateralmente. Disse, não vamos renovar mais. A pergunta é simples. Pode. Depois de 2 décadas de contrato rolando, a seguradora pode simplesmente pular fora e não renovar a seguro de vida? Isso não é abusivo? Olha, a resposta do STJ foi bem direta e, na verdade, só confirmou o que eles já vêm dizendo há tempos. Sim, essa recusa de renovar nesse cenário é abusiva. A quarta turma se baseou na ideia de que, depois de tanto tempo de renovação seguida, automático mais de 20 anos é muito tempo. A seguradora chegar e dizer não quero mais, fere princípios básicos, fere a boa-fé objetiva, que exige lealdade, não agir contra o que você mesmo criou, fere a cooperação, a confiança que o consumidor depositou, a lealdade que se espera num contrato assim, ainda mais de consumo. Essa proteção da confiança parece um tema forte hoje, né? Já vimos isso na pensão. O STJ citou algum caso específico para reforçar isso no seguro? Citou sim. Um precedente bem importante da segunda seção, o RESP 1073-595, foi julgado lá atrás. Esse caso disse exatamente isso. A seguradora não pode, do nada, mudar as regras ou não renovar depois de décadas de contrato, mesmo que tivesse uma cláusula lá no comecinho dizendo que a renovação não era garantida. A relação longa cria uma expectativa legítima no segurado que tem que ser protegida. E o interessante é que eles usam esse mesmo raciocínio até para seguro de vida em grupo, não só individual. Citaram outros julgados sobre isso. Mostra como essa proteção da expectativa, construída ano após ano pagando prêmio, é forte. Quer dizer que a liberdade de contratar da seguradora tem limite. Exatamente. Olhando o quadro geral, o que a gente vê é uma proteção clara da estabilidade do contrato e da confiança do consumidor. Pensa bem, a pessoa paga por décadas, fica mais velha, aí talvez fique mais difícil ou até impossível contratar outro seguro parecido. A seguradora não pode simplesmente descartar esse cliente antigo só porque formalmente o contrato previa a renovação anual. A boa-fé limita essa liberdade, protege quem está mais vulnerável e a confiança que foi construída. A seguradora não pode ignorar décadas de história e a expectativa que ela mesma criou. E com essa análise do seguro de vida, a gente fecha mais um bloco do Informativo 859. Passamos por bastante coisa, hein? Proteção de patrimônio cultural e a busca por resultado de verdade, interpretação de benefício fiscal focando na finalidade, a força da conduta e da boa-fé nas relações de família, os limites do dano moral individual em tragédias e a proteção do consumidor em seguros de longa data. É interessante reparar, né? Como um fio condutor aparece em vários desses casos, mesmo sendo de áreas do direito tão diferentes. Seja no patrimônio histórico, onde a demora do poder público pesou contra ele, seja na pensão, com a suppressio e surrectio, olhando a conduta de décadas, seja no seguro, protegendo a expectativa de continuar. Em todos eles, a gente vê o STJ valorizando as expectativas legítimas que o tempo constrói e olhando para o comportamento real das partes, não só para o papel. Ao mesmo tempo, lá em Brumadinho, a exigência de prova concreta do dano individual. Parece que o tribunal está sempre nessa busca, né? De equilibrar a lei com a justiça do caso, com a boa-fé, com a realidade das relações. Ótimas reflexões para a gente terminar por aqui. Nos vemos no próximo bloco. Olá! Bem-vindos a mais uma conversa nossa por aqui.
Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em algumas decisões bem importantes recentes do STJ. Saíram no informativo de Jurisprudência 859, agora de 26 de agosto de 2025. A gente separou 6 julgados para discutir. A ideia, como sempre, é tentar destrinchar os pontos principais, sabe? Entender o que isso muda na prática, porque são temas, às vezes, bem complexos do nosso direito. Então, vamos lá, vamos desempacotar isso. Com certeza. E é fascinante, né? Porque cada decisão dessas mostra como o direito está sempre se ajustando, evoluindo. Não é só saber o resultado final, tipo, o STJ decidiu X. O legal é tentar entender o porquê, né? O raciocínio que levou a turma a decidir daquele jeito, como isso conversa com outros princípios, com o que está acontecendo. Cada caso tem suas camadas, né? Ótimo ponto. Então vamos começar com o primeiro caso. É um tema bem delicado, corre em sigilo de justiça, envolve uma situação de toque na genitália de uma vítima que estava dormindo. E a grande dúvida que chegou na quinta turma foi: isso é estupro de vulnerável, lá do 217A, ou é importunação sexual, do 215A? O tribunal de origem tinha desclassificado para importunação. Exato. E a quinta turma do STJ reformou. Entendeu que a conduta se encaixa sim no estupro de vulnerável. O ponto-chave aqui, veja bem, é a vulnerabilidade da vítima naquele momento. Por estar dormindo, ela não tinha a menor condição de consentir ou de resistir. Zero possibilidade. E essa incapacidade total é o que a lei considera como violência presumida, sabe? É o que o tipo do 217A exige. Ah, entendi. Então, mesmo que não tenha tido uma violência física, tipo luta, agressão, o simples fato da pessoa estar dormindo, sem poder reagir, já joga para o crime mais grave. Exatamente. A vulnerabilidade aí é absoluta. Não depende da vítima ter percebido o ato na hora ou de ter havido resistência física. A proteção da dignidade sexual nesses casos é justamente para quando a pessoa não pode exercer a sua autonomia, né? O STJ até já tinha precedentes nessa linha, sabe? Casos parecidos de toque enquanto a vítima dormia. Então eles consolidaram esse entendimento. O estado de sono profundo ou inconsciência equipara-se à vulnerabilidade que a lei quer proteger. A impossibilidade de consentir é o que define. Fica bem claro mesmo, a mensagem é que a autonomia sobre o corpo é protegida mesmo quando a pessoa não está consciente para defender. Importante essa reafirmação. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda na área criminal, vamos para um caso da sexta turma. Esse é sobre tráfico de drogas, especificamente o verbo trazer consigo do artigo 33 da Lei de Drogas. A situação é assim. Um pessoal foi abordado perto de um tablado, um local onde encontraram drogas. A defesa argumentou forte que trazer consigo exigiria que a droga estivesse tipo grudada na pessoa, sabe? Em contato físico direto. Isso, essa foi a tese da defesa. Mas a sexta turma não comprou essa ideia, não. O entendimento que prevaleceu foi que trazer consigo é mais amplo que o mero contato físico. Abrange também ter a droga ali sob sua imediata disponibilidade, ao alcance sob o controle da pessoa. No caso concreto, o pessoal estava aglomerado em volta da droga, indicando que tinha um domínio sobre ela, mesmo que não estivesse no bolso de ninguém especificamente. Mas essa interpretação mais ampla não abre margem para, sei lá, pegar alguém só por estar perto do local? Não fica meio vago? Uma preocupação que pode surgir, sim. Mas o tribunal pensou na lógica da lei, né? Se a interpretação fosse super restrita, exigindo o contato físico, imagina as situações que escapariam. A droga escondida ali do lado do grupo ou deixada num banco de praça enquanto o pessoal vigia de perto, seria tráfico na prática, mas por essa leitura restrita, poderia dar atípico. Então a decisão foca na disponibilidade e no domínio sobre a droga. Isso é o que importa para o tráfico, não necessariamente o contato direto com o corpo. Liga direto com o objetivo da lei, que é combater a circulação da droga. Entendi. Faz sentido, não precisa estar no bolso, mas se está ali fácil de pegar, sob controle da pessoa ou do grupo, já pode ser o trazer consigo. Isso muda a forma de olhar essas situações na prática, né? Tanto para a polícia quanto para o juiz. O terceiro caso que a gente separou, também da sexta turma, mexe com um tema que volta e meia está em discussão, a atuação das guardas municipais. Especificamente sobre busca pessoal.
A situação foi: um cara viu a viatura da guarda, tentou sair correndo, aí foi abordado e fizeram a busca pessoal nele. A defesa questionou: a guarda podia fazer isso? É legal? Pois é. Esse tema ganhou assim uma nova luz depois daquela decisão do STF do tema 656 em repercussão geral, né? O Supremo falou que as guardas fazem parte sim do sistema de segurança, podem fazer patrulhamento preventivo, comunitário, claro, sempre respeitando o que é da competência das outras polícias, sem fazer investigação, por exemplo. E aí, nesse contexto, a sexta turma da STJ entendeu o seguinte: a tentativa de fuga quando a pessoa vê a viatura é um sinal claro de fundada suspeita. E essa fundada suspeita autoriza, sim, a abordagem e a busca pessoal pela guarda municipal ali na rua, naquele momento. Inclusive, já tinham outras decisões recentes da própria sexta turma nesse sentido. Ah, então isso meio que alinha a visão da STJ com a do STF, né? Reconhece que a guarda pode ter um papel mais ativo ali na prevenção quando tem uma suspeita clara na rua. Exato. Valida essa atuação mais proativa, digamos, desde que tenha um motivo concreto, como a fuga sem explicação, que levanta a suspeita de algo errado. Claro que isso não encerra o debate, né? Sempre tem a discussão sobre limites, treinamento, controle, mas a decisão reforça que essa atuação é possível, dentro do que o STS desenhou. É um reconhecimento da participação das guardas na segurança do dia a dia. Seguindo aqui, o quarto julgado. Sexta turma de novo. Agora envolve investigação criminal de prefeito que tem foro por prerrogativa de função, né? O foro privilegiado. A polêmica foi que a investigação começou sem pedir autorização para o tribunal antes. Aí a defesa chegou e disse: opa, isso aí tá tudo nulo. Certo. E a sexta turma veio esclarecer um ponto importante aí. Para investigar a autoridade com foro privilegiado, o que a Constituição e a lei exigem, na verdade, não é bem uma autorização prévia para sequer começar a investigar. O que é absolutamente necessário é a supervisão judicial dos atos da investigação. É o tribunal competente que tem que acompanhar, controlar, para garantir que não haja abusos e que os direitos do investigado sejam respeitados. Ah, então pode começar a investigar e depois comunicar ao tribunal para ele supervisionar? É isso? Exatamente. A falta dessa comunicação inicial ao tribunal, naquele caso específico, e até considerando como a jurisprudência era na época, não foi vista como um defeito tão grave a ponto de anular tudo automaticamente. É algo que pode ser, digamos, regularizado no caminho. E tem mais. O STJ aplicou aquele princípio clássico do processo penal, o pas de nullité sans griffe. Ou seja, para anular alguma coisa não basta só o erro formal. Tem que provar que aquele erro causou um prejuízo real para a defesa. E no caso, não demonstraram esse prejuízo. O foco é garantir o controle do judiciário, mas sem criar uma barreira que impeça o início da apuração, sabe? Reflete uma busca por mais efetividade, evitando anular tudo por formalidade sem dano concreto. Faz sentido. A garantia está na supervisão do tribunal, não necessariamente numa licença prévia para dar o pontapé inicial. Isso impacta bastante as investigações contra autoridades, né? Bom, chegamos no quinto caso. Esse sai um pouco do penal, entra mais no direito civil, constitucional. Veio da quarta turma, é sobre uma montagem fotográfica que saiu na capa de uma revista. A montagem mostrava uma autoridade pública vestida com roupa de presidiário. Aí, claro, a autoridade entrou na justiça pedindo indenização por dano moral. Aquele conflito clássico, liberdade de imprensa de um lado, direito à imagem e à honra do outro. Exatamente. Uma colisão direta entre direitos fundamentais e a quarta turma teve que ponderar isso. O entendimento que já está mais ou menos consolidado nos tribunais é que pessoas públicas, políticos, autoridades importantes, elas têm a proteção da imagem, da honra um pouco flexibilizada, digamos assim. Isso porque existe um interesse público natural sobre a vida e os atos delas, né? E também uma necessidade de um controle social maior sobre quem exerce poder. Quer dizer que a crítica pode ser mais pesada com eles. De certa forma, sim. A liberdade de expressão, a liberdade de informação, que inclui a crítica, mesmo que seja uma crítica ácida, irônica, forte, ela tende a prevalecer quando é sobre atos de interesse público dessas figuras. Mas tem condição, claro. A crítica tem que ter uma base na realidade, em fatos que são verdadeiros, ou pelo menos parecem ser, verossímeis. E não pode ser só um xingamento pessoal, uma ofensa gratuita, sem relação com a função pública.
Tem que ver se existe o tal do animus injuriandi vel diffamandi, que é a intenção clara de ofender por ofender. E no caso específico da foto com roupa de presidiário, o que a quarta turma achou? Eles entenderam que, naquele contexto ali, a montagem por si só fazia parte de uma crítica sobre atos daquela autoridade que estavam sendo debatidos publicamente na época. Não pareceu que a intenção era só humilhar ou difamar por difamar. Era mais uma forma de criticar, ainda que visualmente impactante, forte. Por isso, consideraram que não configurou um dano moral que gerasse indenização. É um equilíbrio bem delicado mesmo. Protege a crítica dura ao poder, mas não o ataque pessoal leviano ou baseado em mentira. É uma linha bem tênue, realmente. A decisão reforça a liberdade da imprensa para criticar quem está no poder, mas também sinaliza que essa liberdade tem limite, né? Ajuda a definir um pouco melhor onde fica essa fronteira quando se trata de figuras públicas. E para fechar a nossa análise dos julgados de hoje, tem uma notícia importante sobre recursos repetitivos. A terceira sessão do STJ afetou um tema novo para o julgamento, o tema 1374. Isso significa que eles vão definir uma tese sobre uma questão específica e essa tese vai valer para todos os outros casos iguais no país. Vai passar uma régua na discussão. Exato. É um mecanismo para uniformizar a jurisprudência. E a questão que a terceira sessão vai resolver é bem específica, mas muito relevante para a execução penal. Eles vão definir se o crime de associação para o tráfico, aquele do artigo 35 da Lei de Drogas, deve ser considerado a mesma coisa que o crime de organização criminosa da Lei 12.850, para um efeito bem particular, impedir ou não a progressão especial de regime prisional. Que progressão especial é essa? Não lembro agora. É uma que está prevista lá no artigo 112, parágrafo 3º, inciso V, da Lei de Execução Penal, a LEP. Ela cria condições mais favoráveis para progredir de regime para gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. Só que a própria lei diz que essa progressão especial não vale para quem cometeu crime hediondo ou equiparado ou para quem integrou organização criminosa. A grande dúvida que o STJ vai tirar agora é ser condenado por associação para o tráfico, artigo 35, barra essa progressão especial. Ou seja, para esse fim específico, a associação para o tráfico é igual à organização criminosa. Entendi. Nossa, isso vai mexer diretamente com a situação de muitas mulheres, principalmente, que estão presas e se encaixam nesses critérios, né? De ter filho pequeno, pessoa com deficiência sob responsabilidade. Exatamente. É um debate importante. De um lado, tem um argumento de que não deveria equiparar para preservar esse benefício que foi pensado para proteger a primeira infância, pessoas vulneráveis. Do outro lado, o argumento de que a associação para o tráfico é um crime grave, ligado à estrutura do tráfico, e que por isso deveria sim impedir o benefício, tratando como se fosse organização criminosa para esse efeito. A decisão do STJ no tema 1374 vai trazer segurança jurídica para isso. Vamos ter que ficar de olho nessa definição, com certeza. Uau, passamos por bastante coisa hoje, hein? Desde interpretação de tipos penais, como estupro de vulnerável e tráfico, fomos para a atuação de guarda municipal, regras de investigação de autoridades, os limites da crítica na imprensa e agora essa questão super importante na execução penal. Dá para ver como o direito é variado e está sempre em movimento, né? Totalmente. E mostra bem o papel do STJ, né? De ir ajustando a aplicação da lei aos casos concretos, tentando equilibrar tantos valores diferentes. Cada decisãozinha dessas, mesmo parecendo pontual, vai formando o entendimento geral, o direito não para. E olha, para quem gosta de acompanhar essas discussões, de entender melhor a jurisprudência, vale muito a pena buscar fontes confiáveis, né? Canais, iniciativas que se dedicam a isso. Inclusive, para quem quer se aprofundar ainda mais, fica a dica de espaços como o Juris 360 Lab. Lá a gente continua essa conversa, traz mais análises como essa. Fica o convite para conhecerem e se inscreverem. E muito obrigada a quem já acompanha a gente por lá e por aqui também. E só para fechar, talvez uma reflexão que amarra um pouco tudo que a gente conversou. A gente viu casos sobre proteger a intimidade, a vulnerabilidade, sobre como o Estado investiga e pune, sobre liberdade de expressão, controle do poder. Isso tudo faz a gente pensar
Como é que o sistema jurídico consegue, ou como deveria conseguir, achar o equilíbrio perfeito entre proteger os direitos de cada um e, ao mesmo tempo, garantir que a investigação funcione, que a sociedade tenha segurança e que haja transparência e cobrança de responsabilidade, seja na esfera pública ou privada? Onde está a justiça nesse balanço todo? Fica a pergunta, né? Excelente questão para a gente continuar pensando a respeito. Com essa provocação, então, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.